Quero pedir para os irmãos abrir o texto sagrado, no que, sem dúvidas, é o texto mais conhecido de todos. Qualquer casa que você chega, principalmente antigamente, tinha uma Bíblia aberta neste texto. Os irmãos já sabem, Salmo 23. Com certeza nós, brasileiros, muitos já conseguem falar de cor. Lembro de chegar nas casas, tinha aquelas Bíblias grandes, com as laterais douradas assim, né? Ficava aberta no Salmo 23, e a página do Salmo 23 geralmente estava amarela, as outras páginas bem branquinhas, né? Em geral, porque de fato é um texto muito conhecido, mas às vezes muito mal interpretado também. Precisamos ver a profundidade desse salmo. Por ele ser muitas vezes conhecido, esquecemos da profundidade que ele tem e da relevância que ele tem para as nossas vidas. E o Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, pedimos, ó Pai, encarecidamente, que pela ação do Teu Santo Espírito possamos compreender a profundidade e a beleza da Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. No mês de janeiro, nós tivemos a série aqui Preparando as Malas. E a grande pergunta da série foi: o que não pode faltar em 2022? E nós vimos que aquilo que não pode faltar, aquilo que é essencial, é um relacionamento com Deus, de forma que possamos viver para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, e dessa forma, durante a caminhada, não desanimarmos. Porque nós temos a nossa esperança, não nas coisas desse sistema, mas nele, em Deus. Mas quando nós fazemos essa pergunta, aí tinha um grande banco, tem um grande banco, né, que a grande propaganda dele é: o que a gente pode fazer por você hoje? E quando nós olhamos para esta pergunta, nós vamos ver como funciona de fato a nossa cultura. Uma cultura muitas vezes apelativa. Quando nós perguntamos para as pessoas o que elas querem, o que você quer, o que eu posso fazer com você, o que você deseja, o que você quer. Quando nós olhamos para a cultura, ela vai dizer: você pode. Você consegue, faça tudo, busque todos os prazeres. E aí vivemos em uma cultura apelativa, de forma sexual, de forma emocional, de forma social. E quando as pessoas entram por estes caminhos, a busca da felicidade a qualquer preço, a busca das realizações, do sucesso financeiro, isso tudo está encaixado dentro desse contexto apelativo, onde diz para nós que nós precisamos ser constantemente felizes, realizados, o tempo inteiro, excessivamente, em todo o tempo. Mas o problema é da nossa cultura também. Mas nós voltamos lá em Gênesis, capítulo 3.
onde nasceu este problema, onde ele surgiu com o pecado. Satanás, a serpente que enganou, mudou, mentiu a respeito daquilo que Deus, a ordem que Deus deu para Adão e Eva. E ela diz: olha, não é bem assim que Deus falou, não é bem assim que vai acontecer. Se vocês comerem deste fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês também serão como Deus. Algo semelhante ao que a cultura nos vende hoje. Olha, se você trilhar por este caminho, você vai ter, você vai obter e você vai ser feliz, completamente. Mas veja a reação da mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ela desejou, se agradou daquele caminho, um caminho distante, que não é o plano de Deus, que não é o desejo, como Deus criou, mas é um caminho de pecado, de distanciamento de Deus, de rebeldia, onde nós vamos buscar os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que agrada o nosso coração. Mas a graça do Senhor é profunda. E a palavra nos diz que Ele também colocou em nosso coração a eternidade. Pascal, ele vai dizer que há um vazio no formato de Deus no coração do homem. E quando nós falamos dessa dependência que muitas vezes nós temos das coisas terrenas, e nós falamos na série passada, como que a gente vai juntando coisas em nossa mala, como que nós vamos incluindo coisas cada vez mais para saciar os nossos desejos, para trazer realização, enfim. Nós voltamos à pergunta: o que nós precisamos? O que não pode faltar em seu 2022? O que de fato nós precisamos? E quando nós olhamos para o Salmo 23, nós reconhecemos que o que precisamos é de um pastor. O pastor que é suficiente para as nossas vidas. O pastor que precisamos. Quando eu olho para o contexto do Salmo 23, um salmo de Davi, alguns tendem a dizer que Davi escreveu esse salmo quando ainda jovem, quando estava no meio dos campos, pastoreando as ovelhas e vendo como era aquele trabalho. Então ele é tomado por uma inspiração a respeito disso e começa a olhar para Deus através da ótica da ovelha. Eu concordo com aqueles que dizem que Davi escreveu este salmo quando ele já era um homem experiente, quando ele já provou de algumas coisas, quando ele já viu como que algumas coisas funcionavam aqui. Então, ele reconhece do que ele precisa. E, de fato, ele passa a escrever o Salmo como uma ovelha olhando para o seu pastor. Inspirado também, quando o povo de Deus tinha que vir até Jerusalém, as grandes festas, e como Deus conduzia o povo à sua presença nessas grandes festas. Como eles demonstravam nesses grandes encontros do povo de Deus, a dependência que o povo tinha do Senhor através dessas grandes festas do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas a figura que nós vemos aqui, que com certeza, como eu falei no começo, que todo brasileiro ele sabe, o Senhor é o meu pastor. Se você chegar em qualquer lugar, na sua empresa amanhã, no seu trabalho, com o seu amigo e falar assim, o Senhor, alguém vai chegar do seu lado e falar, é o meu pastor.
Com certeza. Porque, e quando nós olhamos a figura do pastor, ela é central de fato aqui neste texto. Como também, muitas vezes, no Antigo Testamento. Nós podemos enxergar o povo de Deus, os israelitas, sendo apresentados também, falando a respeito deles como pastor. Mas eu quero destacar alguns pontos que o Antigo Testamento ele traz. Porque este é o cenário que está por trás de quando Davi ele escreve, ele compõe este salmo. O Deus como pastor. Em Gênesis 49 vai dizer, do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. E aqui pastor está com letra maiúscula no começo, se referindo a Deus. Um título que foi dado também para reis, como, por exemplo, quando Deus chamou Davi para pastorear o povo de Israel. Mas também a palavra do Senhor apresenta o Messias, Jesus Cristo, os evangelhos, como o pastor, aquele que apacentará o seu rebanho, o seu povo. Na Bíblia nós encontramos o pastor, a figura do pastor se referindo a Deus, se referindo a reis, mas também falando a respeito de uma esperança para as nossas vidas. Então, a partir deste contexto, nós podemos chegar a algumas afirmativas. E a primeira é que esse pastor, que o nosso pastor, ele é suficiente. Veja, voltamos ao versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A NVI vai dizer, de nada terei falta. Davi, ele não tem uma visão limitada a respeito do seu pastor, mas ele conhece profundamente o seu pastor, e ele sabe que o seu pastor conhece as ovelhas de forma profunda e conhece toda a necessidade. Eu gosto da música do Projeto Sola, que é 23, Salmo 23, que fala, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, e eu sei que Ele conhece o meu caminho, eu sei que Ele sabe quem eu sou, que eu sou uma ovelha, do que eu preciso, por onde eu preciso caminhar, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Mas quando nós olhamos para a nossa cultura, quando nós olhamos para os nossos dias, muitas vezes nós temos uma visão limitada. Como nós falamos nessa série, queremos acrescentar coisas que não precisamos à nossa vida. Porque talvez em nossos corações existem alguns espaços que precisam ser preenchidos, que precisam ser tratados, e por causa disso nós queremos encaixar algumas coisas nesses espaços e limitamos a nossa visão a uma visão terrena a respeito daquilo que Deus ele quer nos dar. E quando nós olhamos para a passagem do encontro de Jesus com Satanás, o que Satanás ele tenta fazer é justamente também limitar a visão de Jesus. E veja no diálogo de Mateus capítulo 4, Satanás chega para Jesus, se és filho de Deus, manda que esta pedra transforme-se em pão. Se você é filho, então você pode ordenar, você pode fazer. Mas Jesus, ele sabe, a afirmativa de Jesus, conhecendo o pastor, quem dá para ele tudo o que ele precisa, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás faz uma segunda tentativa de limitar a visão de Jesus. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então ele vai te proteger. Você vai tentar a Deus e ele vai fazer por você,
Porque se ele se fosse em nossos dias, se ele é o seu pastor, se ele sabe daquilo que você precisa, você pode fazer e ele vai estar lá. Você pode ter uma atitude inconsequente e ele vai fazer. Tentando a Deus. Também está escrito, Jesus responde, conhecendo o seu pastor, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, Satanás tenta limitar a visão de Jesus, dizendo, tudo isto te darei, se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus conhece o pastor, aquele que é digno de ser adorado. Isso é o que Satanás ele tenta fazer com as nossas vidas. Limitar a nossa visão a respeito do nosso pastor. Nós, como ovelhas, olhando para Deus como nosso pastor. E muitas vezes nós queremos um pastor que me dá tudo o que eu quero. Quando nós dizemos para alguém que está querendo algo, buscando algo, muitas vezes o Salmo 23, em nossa cultura cristã, por assim dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então Ele vai me dar o que eu quero, porque nada vai me faltar. E esse é o resultado, quando nós olhamos o texto de Tiago, desses irmãos, quando Tiago escreve para eles e vai dizer, olha, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar, para esbanjar. E muitas vezes nós colocamos os nossos pedidos, a nossa vida perante Deus. Achamos que Deus é um amuleto, que Ele vai nos dar o que nós precisamos na hora que nós queremos. Uma fé, uma confissão positivista, onde você pode declare, é seu, toma posse, é seu. Como se Deus fosse um objeto ou que nós o manipulamos. Ou se não, você traz, você dá. Falei sobre dízimo aqui. Você dá, você vai dar 10, Deus vai te dar 100 vezes mais aquilo. Meus irmãos, Deus não nos prometeu nada terreno. Quem promete coisas terrenas é o diabo. É Satanás que faz promessas terrenas para a nossa vida. Porque o que Deus nos promete são coisas eternas. Sim, Deus ele nos sustenta. Deus ele acrescenta dia após dia. Mas o que nós devemos desejar, o que a palavra fala, é a justa medida. Aquilo que de fato nós precisamos, e Ele sabe já daquilo que nós precisamos. Não daquilo que é terreno. Uma visão limitada, um pastor que nos dá quando nós queremos, e o texto de Tiago vai falar justamente sobre isso, quando eles dizem, hoje ou amanhã nós vamos para a cidade tal, lá nós vamos fazer, lá nós vamos produzir, lá nós vamos ter. Tiago olha para eles e diz assim, não, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Tiago ele vai dizer, a vida é passageira. A vida é como um sopro. Em vez de vocês ficarem dizendo dessa forma, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Muitas vezes queremos um pastor sobre as nossas vidas, que nós estamos acima dele. Que nós dizemos quando, como e onde. Mas Ele é o Senhor das nossas vidas. E não nós, o Senhor dele. Ele é o Senhor, o nosso dono. O nosso pastor, que sabe o que nós precisamos.
E alguém que vive dessa forma, com o coração, com essa disposição de querer dar ordens a Deus, de querer declarar a Deus, de querer dizer a Deus o que Ele deve fazer, quando Ele deve fazer, como Ele deve fazer, essas pessoas vivem de forma perturbada. Porque não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma. E frequentemente encontramos cristãos perturbados em uma espiritualidade frágil, porque Deus não fez algo no momento que Ele queria, porque Deus não trabalhou na hora que Ele queria e como, Deus não curou, Deus não deu o recurso na hora, Deus não fez, Deus não abriu a porta. E se frustram. Se frustram completamente com Deus, porque ouviram falar de um Deus terreno, não das coisas eternas. Salmo 34, versículo 10, ele diz assim: os leões sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E aí nós lembramos: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E nós achamos então que isso é moeda de troca. Mas enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, tudo que é acrescentado em nossa vida é segundo os padrões dele. Porque se nós buscamos o reino e a justiça de Deus, os nossos desejos não estão alinhados com coisas terrenas, mas estão alinhados com o reino e com a justiça. Não através de coisas terrenas. Então, os nossos desejos passam a ser moldados, passam a ser ditos através daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Não porque eu busco o reino, não porque eu oro, não porque eu faço, Deus ele me dá, mas porque eu busco, ele transforma a minha vida. E eu tenho certeza que o que eu tenho é o que eu preciso. Por isso que ele vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E o Salmo ele continua: como vivem as ovelhas, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Aqui ele está falando a respeito do alimento, do descanso e da restauração. As ovelhas, elas descansam depois do alimento. E o alimento traz renovo para a vida delas. Como que nós estamos nos alimentando? Ou do que nós estamos alimentando? O bom pastor oferece o alimento necessário para as suas ovelhas, o alimento espiritual. A palavra de Deus, que nos traz ânimo, que nos traz força, que nos traz esperança, segundo os padrões do reino de Deus. E é aqui que nós encontramos os pastos verdejantes. É na palavra de Deus que nós encontramos este lugar seguro. O Salmo continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o caminho do justo é um caminho difícil mesmo. Jesus, ele nos alerta que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Ele está conosco e porque Ele venceu. Ele está conosco. Você já percebeu que muitas vezes a nossa oração,
A nossa vida espiritual, muitas vezes, é para evitar os problemas. É para evitar as crises. É para evitar as dificuldades. Não queremos. Vivemos em uma cultura obcecada pela alegria, pelo contentamento e pela felicidade, e pessoas que não toleram dificuldades e tristezas. Uma baixa tolerância a momentos difíceis. Mas o que nós temos na palavra de Deus é que nós vamos passar por momentos difíceis, mas Ele estará conosco. Ele vai estar sempre ao nosso lado. Ele nos conduz por um caminho justo, mesmo que às vezes pareça ser difícil. E aqui está falando sobre os caminhos, os vales que o povo tinha que passar, os vales perigosos, montanhosos, em volta de Jerusalém, para estar na presença de Deus, e como Deus estava com eles. E veja que, no versículo anterior que fala, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele conduz, mas na hora da luta e da dificuldade é porque Ele aponta para alguém que talvez está olhando para as nossas vidas, mas o fala de alguém que está ao nosso lado, que está conosco. Ele está conduzindo as nossas vidas, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque Tu estás comigo, ao meu lado. Precisamos reconhecer o pastor que é suficiente. E enquanto Cristo Jesus não for o pastor suficiente para as nossas vidas, nada neste mundo será. Porque Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele é aquele que anuncia a esperança como um profeta. Ele é aquele que paga o preço do nosso pecado, não sacrificando o animal, mas Ele como próprio sacerdote sendo o sacrifício. Ele que é o Rei, o Senhor sobre as nossas vidas. O pastor que é suficiente. E aí, então, a partir do versículo 5, a imagem muda. Se coloca um pastor que é hospitaleiro. Prepares-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A imagem de um soldado que está voltando da batalha, debaixo de um sol quente, cheio de feridas, cheio de marcas. E ele diz, unge minha cabeça com óleo. O óleo que também era usado como algo terapêutico, como algo também refrescante, que traz um conforto, que traz um alívio. E aqui tem algo interessante quando Davi ele fala a respeito de alguém, de um soldado que encontra um local. Isso fala a respeito de quando eles estavam em guerra, e alguém corria para uma determinada área, para a área de um rei, para a área de um senhor determinado. Quando aquele soldado fugitivo entrava na casa daquele rei, aqueles soldados que estavam perseguindo não poderiam atacá-lo ali, porque aquele local tem um senhor, aquele local tem um rei, aquele local tem um dono. Então ele estava protegido naquele refúgio. E o que Davi está falando é que ele é um pastor hospitaleiro, que nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos refrigério, nele nós encontramos a alegria. Quando ele fala, o meu cálice transborda. O vinho fala a respeito das festas, fala a respeito da alegria. E o Salmo 16, ele diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, é o Senhor.
É Ele quem pode nos dar este refúgio, refrigério, quem pode nos trazer contentamento. Não através dessa forma terrena que nós vemos, mas em Deus, em Cristo Jesus, nós podemos encontrar este lugar. Porque essa é a mensagem de Jesus: não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós temos um lugar, um Deus que é hospitaleiro, um pastor que é hospitaleiro, que nos recebe, que preparou um lugar para nós. Nós podemos ter essa certeza. E no versículo 6, uma outra imagem: o pastor que não nos deixa só. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade fala a respeito da vontade agradável de Deus, daquilo que é agradável. E misericórdia fala a respeito da fidelidade do Senhor para as nossas vidas. Nós que somos peregrinos neste mundo, eu já falei na mensagem passada, não andarilhos. O andarilho, ele não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, quem ele é, já perdeu a sua identidade. Um peregrino, ele sabe de onde ele veio e para onde ele está indo. E um peregrino, ele nunca está só, porque Ele está conosco. O grande comentarista Champlin, ele diz o seguinte: a provisão e a alegria do passado, quando nós olhamos para o Senhor, predizem a mesma situação, sobre forma ainda mais gloriosa, quanto ao futuro. Quando nós olhamos, quando Davi escreve este texto e ele diz a respeito dessa certeza, ele sabe da história do seu povo, ele conhece a Deus, do que Deus ele já fez, em como Deus já guardou, em como Deus já protegeu, em como Deus já se mostrou suficiente. Mas aquilo que nós experimentamos em Deus aqui fala a respeito de algo ainda maior que Ele fará, em como Ele está sustentando a nossa vida. Por isso, meus irmãos, aquilo que nós precisamos, de fato, é de um pastor que é suficiente, que é hospitaleiro, que nos recebe pela sua graça e que nunca nos deixa só. Quero deixar algumas coisas para você refletir a partir de hoje. Mude a perspectiva do seu relacionamento com Deus. Não um relacionamento utilitarista, onde você se coloca na presença de Deus e você acha que Deus ele tem que te dar tudo a todo momento, mas um relacionamento de submissão ao senhorio dele, do que Ele pode acrescentar, do que Ele vai dar, porque Ele conhece você, Ele sabe do que você precisa. Repense a respeito da sua esperança. Onde você tem colocado a sua esperança, da sua vida? Onde estão os alicerces? Aquilo que você perdeu, aquilo que foi abalado na sua vida, e isso talvez te tira o chão. Mas coloque a sua esperança em Deus, que sempre está conosco, e saiba de algo, que você nunca, jamais está sozinho. Ele está ao nosso lado. Por isso Ele nos convida. Ele que é suficiente, hospitaleiro, está conosco. Através de Cristo Jesus, o convite para a sua mesa. A lembrarmos daquilo que Ele fez, do bom pastor, do pastor que dá a vida por suas ovelhas.